Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegou a hora da gente dar o nosso pontapé inicial aqui na lição da Escola Sabatina. Eu quero começar o episódio de hoje perguntando se você já parou para pensar por que um Deus que é completamente bom e todo-poderoso permite tanto sofrimento no mundo. Essa é exatamente a questão aqui que vai guiar o nosso tema da lição da Escola Sabatina dessa semana. Como você já deve saber, né? O nosso tema para esse trimestre é o amor e a justiça de Deus. E o episódio, o assunto para a nossa discussão de hoje é o problema do mal. Qual que é a grande questão aqui do mal? Como é que a gente entende o caráter e as intenções divinas a partir da perspectiva de que o mal existe no mundo? E segura essa reflexão aqui. Se Deus ele é tão bom, se ele pode todas as coisas, né? Se ele tem poder para fazer o que ele bem entender, por que ainda existe tanta injustiça, tanta dor e tanto sofrimento por aí? E se você acha que essa pergunta é nova, eu preciso dizer para você que ela não surgiu com a internet, né? Tem muita gente, muito ateu, muito agnóstico, muita gente provocadora que acha que descobriu a pólvora, né? Que descobriu a roda quando chega lá na discussão da internet e fala assim: se Deus existe, então, se ele é todo poderoso, se ele é amor, como você diz, por que existe sofrimento no mundo? Essa pergunta já foi debatida, olha, milhares de anos atrás, não só pelos pais da igreja, não só por cristãos fiéis aí ao longo dos séculos, mas assim, já tinha gente se debatendo com isso lá atrás no Antigo Testamento. Ou você acha que Jó, lá na Bíblia, não se perguntou a mesma coisa quando a vida dele começou a desmoronar de um dia para o outro? Ou Davi, por exemplo, né, lá no deserto, fugindo por um crime que ele não cometeu, será que ele nunca gritou ali para o céu, perguntando por que os perversos prosperam enquanto aqueles que são justos sofrem? A gente sente essa tensão na pele todos os dias. Nós olhamos para o nosso mundo e tudo que a gente vê ao nosso redor é um mundo que parece desajustado, fora do seu eixo. A tragédia que a gente observa a cada dia nos noticiários, na internet, nas redes sociais, ela sempre chega sem aviso, quando a gente menos espera. E a maldade ela parece correr solta e sem nenhum tipo de freio, sem nenhuma punição, sem nenhum ajuste. Muitas vezes Deus ele simplesmente parece estar em silêncio. Mas perguntando honestamente, será que ele realmente está em silêncio? Será que ele realmente está impassivo diante disso tudo? E é exatamente isso que a lição dessa semana quer discutir. E ela afirma categoricamente que Deus ele é inteiramente bom e que nós podemos confiar nele mesmo em meio a esse mundo caído. Mas será que simplesmente afirmar isso é suficiente para convencer, por exemplo, um ateu? É o suficiente para convencer você? Você acha que essa resposta de que Deus é bom e ele está no controle de tudo é suficiente? Talvez a questão não seja simplesmente que se Deus existe ou se ele apenas existe, mas está longe de nós, né? A grande questão que talvez seja mais importante de ser discutida é: se Deus realmente existe, que tipo de Deus ele realmente é e o que ele realmente pode fazer? Afinal de contas, será que um Deus amoroso não deveria controlar tudo e impedir qualquer tragédia de acontecer muito antes da possibilidade de sequer ser cogitada? Ou será que existe algo ainda maior acontecendo, mas que nós não podemos entender por causa das nossas limitações humanas? Isso e muito mais a gente vai discutir no episódio de hoje, que está muito legal, né? A lição dessa semana está fantástica, você não pode deixar de acompanhar aqui, tá certo? Então fica com a gente que o episódio de hoje está só começando. E antes da gente continuar a nossa discussão, eu já peço a você que deixe o seu like nesse vídeo, se você já acompanha a gente aqui, né? Se já é de casa, se já está inscrito, você já conhece a qualidade e a dedicação que a gente tem aqui para trazer para você, né, boas discussões, um aprofundamento da lição da Escola Sabatina e tantos outros materiais, como as nossas aulas de teologia, que você pode encontrar aqui na descrição, o link para a playlist, né? Então, se você já é de casa, você já sabe que esses vídeos são legais, que o material que a gente traz aqui é bacana,
Na confiança, já vai deixando aquele like, porque você abençoa demais o nosso trabalho, o nosso ministério, né? Porque você ajuda o YouTube a reconhecer que tem gente gostando do vídeo e assim ele entende que vale a pena recomendar esse vídeo também para outras pessoas que precisam ouvir a mesma coisa e que possam se interessar também por esse tipo de conteúdo, tá certo? E se você ainda não está inscrito no nosso canal, talvez porque você não pensou nisso ou porque você está chegando agora, também considere clicar aqui embaixo no botão de se inscrever do canal aqui, para que você não perca nada do que acontece aqui nesse nosso trabalho, tá certo? Isso ajuda demais a gente a continuar espalhando essa mensagem e fazer com que mais e mais pessoas reflitam sobre esse tema tão importante que é o amor e a bondade de Deus. E agora vamos lá voltar para o nosso conteúdo aqui, tá certo? Se você já fez perguntas do tipo, por que os maus prosperam? Por que os justos muitas vezes sofrem tanto? Onde está Deus quando tudo dá errado? Se você já fez essas perguntas, você não está sozinho. Essas dúvidas, elas atravessam a história da humanidade. Como eu disse lá na introdução, né? Jó, ele se lamentou diante de Deus. Ele diz, eu esperei pelo bem e o que veio para mim foi o mal. Eu esperei pela luz e tudo que eu recebi foram trevas. Davi, ele clama para os céus, Senhor, por que ficas longe? Porque o Senhor se esconde em tempos de angústia. O próprio Jeremias, ao ver o sofrimento que o povo passava diante de tanta injustiça, perguntou, olha, não é incomum as pessoas dizerem no seu coração, por que me sobrevieram todas essas coisas? E vamos ser sinceros aqui, a gente sente essa mesma angústia no nosso dia a dia. Se você acompanha as notícias, você vê toda a corrupção do mundo sendo premiada. Parece que as pessoas que mais cometem injustiças, pega o Brasil, por exemplo. A gente tem tantos líderes da nossa política, seja de qual espectro político for, não importa. Eles agem sempre em proveito próprio. Eles tiram da boca do pobre para enriquecer os seus bolsos e chamam isso de ajuda humanitária. E ainda assim parece que eles só prosperam, que eles se livram da punição e da justiça humana e ficam cada vez mais ricos, cada vez mais poderosos. Por que será? Por que será que a corrupção é premiada? Por que será que a violência permanece muitas vezes sem uma resposta adequada? A gente percebe tanta injustiça diária. E aí a pergunta natural que surge na nossa cabeça é: e Deus? Cadê Deus no meio disso tudo? Parece que ele está quieto, impassivo, sem poder para reagir. Será que ele não está vendo tudo isso? Será que ele sequer se importa? Mas olha só que interessante. A Bíblia em nenhum momento vai fugir dessas perguntas que não só nós fazemos, mas que todos aqueles patriarcas, profetas, apóstolos, salmistas fizeram. E eles entendem que Deus ele não se incomoda quando seus filhos chegam a ele para questionar. Por exemplo, lá em Malaquias capítulo 2, verso 17, o povo que não tem ali uma percepção correta dos fatos vai dizer: olha, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor. E ele se agrada deles. Eles estão falando isso de uma perspectiva de que aqueles que estão fazendo o mal, parece que Deus está abençoando, porque eles só prosperam. Então Deus deve gostar dessas pessoas que fazem o mal. Então a gente deve fazer o mal também, já que não faz diferença para Deus. Agora pensa um pouquinho. Você já imaginou como é que Deus deveria se sentir ouvindo isso? Como se ele estivesse simplesmente lá no céu, sentado, de braços cruzados no seu trono, enquanto o mundo todo desmorona em injustiça? Será que é essa mesma a realidade divina? A verdade é que essa ideia de um Deus distante, de um Deus indiferente, ela simplesmente não combina com as Escrituras. Porque se tem uma coisa que a Bíblia mostra claramente, é um Deus que se envolve na história humana. É um Deus que sente profundamente a dor humana e ele sofre junto com a sua criação. Você quer a maior prova disso que eu estou falando? Jesus. Lá na cruz, Jesus ele gritou: meu Deus, por que me desamparaste? Se isso não mexe com você, eu não sei mais o que pode mexer, porque com certeza essa afirmação do próprio Cristo mexe muito comigo. Como é que pode o próprio Filho de Deus, aquele que esteve sempre, desde sempre, ao lado do seu Pai, como é que essa pessoa, esse Deus, pode experimentar o abandono da conexão divina? Como é que aquele que sustenta
tudo em suas mãos, pode ser esmagado pelo peso do silêncio do seu pai. Só que repare no que vai acontecer depois dessa fala. Minutos antes de morrer, Jesus declara: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu confio plenamente em ti. Você consegue enxergar o contraste aqui da postura de Jesus? Primeiro, ele clama de dor, porque, como ser humano, e ele experimentou de forma completa o que é ser um ser humano, a nossa dor, a nossa angústia, a nossa fome, a nossa separação de Deus por causa do pecado, não o seu pecado, mas o nosso pecado, mas ele teve a experiência humana 100%. Então, como um ser humano 100%, era impossível para ele não clamar de dor, porque essa é a nossa experiência. Mas mesmo diante dessa dor, o que nós observamos logo em seguida é a entrega, a confiança. E isso quer dizer que ele confiava plenamente no seu pai. Mas o que isso não quer dizer é que ele tinha entendido tudo e ele sabia de tudo o que ia acontecer. Como se assim, não, tá doendo agora, mas eu sei que vai dar certo depois. Eu sei que eu vou morrer, mas ele vai me ressuscitar. Deixa eu te contar um segredinho. Como ser humano, limitado diante das suas características humanas, né? Ele deixou, digamos assim, o seu modo divino em stand-by, sem fazer o exercício dos seus atributos divinos. E como, né, alguém que abriu mão, deixou em stand-by, que deixou em descanso, né, deixou desligado, digamos assim, os seus atributos divinos, um desses atributos era a onisciência. Jesus ele não conseguia enxergar as coisas no futuro, porque ele estava privado disso. Ele estava no modo humano. Tudo o que ele sabia era o que o Pai o tinha revelado. Sendo assim, ele não tinha a antevisão, a presciência de que ele iria ressuscitar. Ele sabia num sentido de confiança, ele confiava que isso iria acontecer. Mas lá na cruz, prestes a enfrentar a morte, ele não tinha como ter certeza absoluta de que tudo iria dar certo, de que o plano no final iria dar certo. E se ele tivesse enganado? E se a percepção que ele tinha ali era só uma ilusão na sua mente? Era só uma vontade muito grande de dar certo, mas será que realmente é? Jesus ele não confiou em Deus como num passe de mágica para que tudo fizesse sentido. Não. Ele escolheu confiar, mesmo sem saber o que iria acontecer no final. Ele escolhe confiar e entregar a sua vida na mão do Pai, mesmo que isso não resultasse em nada. E talvez seja isso que a Bíblia nos ensina sobre o problema do mal. Nem sempre a gente vai ter todas as respostas. Nem sempre a gente vai ter ali uma demonstração do céu se abrindo e Deus derramando pra gente tudo que a gente quer saber. Jó, por exemplo, ele nunca soube o que aconteceu lá nos bastidores do céu, como a gente sabe lendo a história, né? Lendo os primeiros capítulos ali de Jó. Jó não sabia o que estava acontecendo, mas ele escolheu confiar. Davi nem sempre viu a justiça ser feita na sua vida. Simplesmente, muita injustiça passou batido. Pelo menos da perspectiva de Davi. O próprio Jeremias, ele teve que enfrentar a destruição da sua nação, o exílio. Só que no meio do caos, em todos esses episódios, no meio do silêncio aparente de Deus, o que fez a diferença na vida de todos esses homens foi a confiança de que Deus estava a par de tudo e estava no controle. Porque a questão nunca foi se Deus estava vendo ou não. É claro que ele vê. É claro que ele é onisciente, ele sabe o que está acontecendo. A pergunta também nunca foi se ele se importa ou não. Ele se importa. A Bíblia deixa isso muito claro. A grande pergunta sempre foi: será que nós, como seres humanos, estamos olhando na direção certa? Será que nós estamos colocando as coisas na perspectiva correta? Porque se até Jesus experimentou a angústia do silêncio divino e mesmo assim escolheu confiar, será que a nossa perspectiva, será que a nossa resposta a essa dúvida também não deve ser confiar em Deus? E aí que entra, né, mais especificamente aqui a história de Jó. Jó, de uma hora para outra, ele perde tudo que ele havia conquistado. Ele perde a sua família, ele perde a sua saúde, ele perde os seus bens, o seu patrimônio. E no meio de toda essa dor, de toda essa angústia, de toda essa perda, é natural como ser humano ele fazer a pergunta que todos nós, uma hora ou outra, na nossa vida, fazemos. Por quê?
Por que isso está acontecendo? Só que Deus, e é muito interessante na história de Jó, Deus em momento algum dá uma explicação para Jó. Deus não conforta Jó dizendo assim, olha Jó, isso está acontecendo por Satanás, ele estava me testando, então é uma questão muito mais ampla do que sua própria vida, sabe? O meu caráter está em jogo, o futuro do universo, a confiança tal que vai servir para a restauração e tudo mais, isso está em jogo, então você precisa entender, Jó. Essa não é a conversa que Deus tem com Jó. Em vez disso, Deus começa a entupir Jó de perguntas, muitas e muitas perguntas, do tipo, quem é você para escurecer os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Ou seja, Jó, quem você acha que é para ficar fazendo essas perguntas sem saber o que está acontecendo? Está lá em Jó 38. Você já percebeu isso na narrativa de Jó? Jó queria respostas de Deus e Deus devolve ainda mais questões. Deus bagunça a cabeça de Jó ainda mais. Jó, onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Já desde a ordem amanhã que eu dei? Será que você que fez a alva saber o seu lugar? Ou seja, quando o sol nasce, foi você que fez isso acontecer? A hora certinha do dia ficar claro. Você tem noção de como é que isso funciona, Jó? Parece por um momento que Deus está dando uma evasiva, né? Ele está saindo pela tangente ali para não responder. Mas não é isso que está acontecendo. O que Deus está dizendo é, Jó, tudo que você observa acontecendo no mundo é através de um ângulo, de uma perspectiva limitada de ser humano. Você não sabe o que está acontecendo atrás de cada evento, atrás de cada fenômeno na natureza. Se você não consegue observar as coisas acontecendo de um ponto de vista natural, ou seja, se você não consegue explicar, ou se você não faz parte de cada fenômeno natural que acontece ao seu redor, como é que você acha que você vai compreender as coisas sobrenaturais? Você não sabe, você não está vendo, a sua perspectiva é limitada. Você não sabe o que acontece por trás de cada decisão por trás de cada momento. Só que mesmo que Deus tenha feito essas questões para fazer Jó refletir ali, existe um detalhe muito curioso na narrativa aqui do livro. Deus ele nunca menciona Satanás. Ele não fala para Jó, Jó, tem um cara aí, uma criatura, que ele só tá me dando dor de cabeça, e aí ele tá te atacando, e ele tá te usando como desculpa para me atacar. Deus nunca conta para Jó sobre o que aconteceu lá na reunião celestial do capítulo 1, lá no começo da história. Por que Deus não faz isso? Talvez porque a resposta que Jó precisava ouvir não era, olha, eu tenho uma revelação quente aqui do que aconteceu nos bastidores. Não. Talvez o que Jó precisasse fosse uma definição mais clara de quem Deus é. A dor de Jó era real. Era uma dor sofrida. Jó estava de fato sentindo muita e muita dor, muita angústia. Por isso, talvez a sua angústia não pudesse ser simplesmente diminuída com explicações técnicas sobre a batalha cósmica e uma teologia do bem e do mal. Talvez o que Jó precisasse era simplesmente saber que Deus ainda estava ali com ele e que a sua dor não era uma obra do acaso sem sentido. E é isso que possivelmente ele entende. Porque no final do livro, Jó admite, olha Deus, desculpa, eu falei de coisas que eu não entendia, coisas que são grandiosas demais, maravilhosas demais para mim e que eu não conhecia. Ou seja, Jó percebe que ele não precisava saber de tudo para poder confiar em Deus. Mas ele decide confiar mesmo assim. E essa muitas vezes é uma lição muito difícil para nós, não é? Porque a gente quer entender o porquê por trás de cada questão, a gente quer uma resposta lógica para tudo que está acontecendo. Mas será que a confiança em Deus só vale quando a gente entende tudo o que está acontecendo? Ou será que fé de verdade, confiança de verdade é quando a gente continua segurando na mão de Deus mesmo quando tudo está escuro? E Jó, ele não foi a única pessoa, o único personagem bíblico, o único ser humano na história desse mundo a fazer essa questão, a lutar com essa problemática. A gente tem um camarada lá no livro dos Salmos chamado Asaf. E ele escreve o Salmo 73, que é um salmo muito interessante, eu convido você para ler quando você tiver tempo, porque ali ele descreve a mesma experiência que Jó enfrentou. Asaf, ele olha ao seu redor e ele fica indignado, ele começa a dizer, olha, quanto a mim, os meus pés, eles quase se desviaram do caminho dos justos. Eu quase parei de caminhar na direção de Deus. Faltou isso aqui, ó,
para que eu escorregasse nos meus passos, porque eu passei a ter inveja dos soberbos. Quando eu via a prosperidade dos ímpios, eu tinha inveja. Né? Asaf, ele olha e ele começa a falar assim, Deus, por que que os maus, aqueles que fazem maldade, que são injustos, que roubam, que matam, que fazem as coisas erradas, por que que essas pessoas prosperam? Parece que o castigo deles nunca chega. Será que eu não deveria buscar o mesmo caminho, já que parece que não vale a pena ser justo? Essas questões de Asaf parecem muito familiares para nós hoje, né? Ele via pessoas que não queriam nada com Deus, vivendo muito bem, acumulando riquezas, tirando boas férias, acumulando posses que a gente sempre sonhou em ter, sem aparentemente ter qualquer tipo de problema. Enquanto isso, Asaf via as pessoas fiéis, justas, que faziam a vontade de Deus, enfrentando todo tipo de dificuldades, sem uma aparente solução. E aí, claro, ele começa a se perguntar, como é que Deus pode permitir que isso aconteça? Isso não é injusto da parte dele? E esse é o mesmo dilema que a gente enfrenta sempre. E a gente volta na pergunta que começamos a fazer na lição anterior e vamos continuar fazendo nos próximos episódios. Se Deus é justo, por que que a injustiça parece se perpetuar no mundo? Só que aí no Salmo 73 vai acontecer uma virada. O salmista ele vai dizer o seguinte, olha, eu estava percebendo tudo isso nessa perspectiva, até que eu entrei no santuário de Deus e aí eu compreendi o fim dos ímpios. Está lá no Salmo 73, verso 17. Quando Asaf entra no santuário, a sua perspectiva de tudo o que está acontecendo muda completamente. E não me leve a mal, eu não estou dizendo que quando ele entra no santuário ele recebe uma explicação lógica e matemática sobre o problema do mal. O que muda na cabeça de Asaf é a sua perspectiva. Porque ao entrar no santuário, ele percebeu que a história do mundo ainda não acabou, as coisas estão em andamento. Deus ele tem um plano muito maior do que o aqui e agora. Mas o juízo final, o dever e a tarefa de consertar todas as coisas no fim, pertence a ele, e ele está no controle. Asaf percebe isso, e assim como Jó, sua perspectiva muda completamente. Ele confia em Deus e ele entende que Deus está no controle. E isso faz sentido para nós também. Se nós olharmos só para o aqui, para o agora, para aquilo que está diante do nosso nariz, é claro que a vida não parece justa. É claro que tudo parece injusto. Só que quando nós olhamos para Deus, nós avaliamos o seu caráter e percebemos que ele não está inerte ao que está acontecendo, que ele vê cada lágrima, que ele vê cada injustiça, que ele vê cada coisa fora do lugar, nós podemos confiar que no tempo certo tudo vai ser esclarecido. Então talvez a pergunta que a gente precise fazer é, não é por que os ímpios prosperam, talvez seja, será que nós estamos olhando para onde deveríamos estar? Será que a nossa perspectiva das coisas está alinhada com o caráter de Deus? O salmista Asaf, ele só encontrou paz quando ele parou de tentar entender tudo o que estava acontecendo e simplesmente confiou em Deus. Então será que não é isso que nos falta também? E aí vem aquela pergunta inevitável. Se a questão toda é que existem coisas que nós não sabemos, por que que Deus não nos explica tudo de uma vez? Afinal, se ele sabe de todas as coisas, por que que ele não nos dá as respostas para cada injustiça que nós passamos? Por que que ele não explica e dá satisfação para cada sofrimento, para cada aparente contradição desse mundo? Bem, Isaías 55, versos 8 a 9, vão responder isso de uma forma bem direta. Deus diz que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos e que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. E ele diz, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos deles são mais altos do que os vossos pensamentos. O que Deus está dizendo para a gente aqui em Isaías é que a distância entre a nossa compreensão das coisas e a compreensão de Deus sobre o universo é imensa. Assim como Jó, durante a sua história, todos nós tentamos ficar encaixando tudo na nossa lógica, na nossa perspectiva limitada das coisas. Mas será que a gente realmente consegue ver o todo? Será que a gente consegue enxergar o quadro completo? A gente está focado ali só naquela pecinha, só nessa pequena fração da história que é a nossa perspectiva humana. Pense numa criança pequena tentando entender as decisões de um pai amoroso. Para essa criança, que ainda não conhece o mundo como um todo,
Certas coisas que o seu pai faz ou deixa de fazer parecem injustas, parecem sem sentido. E não adianta o pai tentar explicar para ela, porque simplesmente o pai ele vê coisas que aquela criança não vê. O pai tem uma compreensão do mundo que aquela criança não tem. Então o pai pode tentar explicar o que for, a criança não tem as ferramentas e a perspectiva adequada para entender as decisões do seu pai. E será que não é justamente assim entre nós e Deus? Se o próprio salmista só encontrou paz confiando no santuário, confiando naquilo que o santuário fala sobre Deus, se o próprio Jó só entendeu tudo aquilo por causa da reflexão que ele foi levado a ter, e ele entende que nem tudo pode ser explicado diante de uma perspectiva humana, será que a verdadeira questão para nós talvez não seja entender, mas confiar? Confiar como Jó confiou, confiar como Davi confiou, confiar como Asaf confiou. E tem uma outra questão. Quando nós falamos do problema do mal, a gente sempre acaba chegando no mesmo ponto, que é a questão do livre-arbítrio, a nossa livre decisão, a nossa escolha. E a gente pode fazer perguntas do tipo, bem, se Deus ele de fato é bom, se ele é amor, como a Bíblia diz, por que Deus ele não impediu o mal de aparecer no coração do ser humano, no coração de Satanás, desde o começo? Se ele de fato é poderoso e pode fazer o que bem entender, por que ele não tirou de nós a escolha de errar? Sabe, criar a gente... E tem gente que fala assim, não, Deus ele não criou o ser humano perfeito. Ele não criou o mundo perfeito, porque ele nos criou com a possibilidade de errar. Então, se a gente tem a possibilidade de errar, então a gente é imperfeito. Então, se Deus ele queria um mundo sem sofrimento, como de fato ele quer, se Deus ele queria criar um mundo sem injustiça, sem dor, será que não teria sido muito mais fácil Deus simplesmente ir lá e criar seres que só fizessem o bem, que só o obedecessem, que não tivessem a possibilidade de escolher o mal, que só pudessem escolher o bem? Parece uma lógica simples, né? Se não há a opção de errar, então não existe erro. Só que será que essa solução de fato resolveria realmente o problema? Na nossa perspectiva humana, é uma decisão à prova de erros. Sem a possibilidade de errar, não há erro. Mas será que isso de fato condiz com o caráter de Deus? Lá em Gênesis 2, 16 a 17, nós vemos que desde o princípio, Deus ele criou a humanidade com liberdade. Deus ordenou que o homem comesse de toda a árvore que tivesse no jardim, livremente. Ele só pede que eles se abstenham de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus ele não coloca cercas ao redor da árvore proibida. Ele proíbe no sentido de pedir para que o ser humano não faça isso, mas em momento algum ele coloca lá um anjo com uma espada para que assim que eles tentassem pegar o fruto, eles morressem. Ou ele não programa um chip ali na cabeça de Adão e Eva para que eles obedecessem automaticamente e sempre que eles passassem perto, eles se desviassem como se fosse um GPS automático. Não. Eles tinham uma escolha e Deus pede para que eles não a façam, mas ele não os proíbe de fazer. E esse padrão ele vai continuando ao longo da Bíblia. Por exemplo, Deuteronômio 7, 12 a 13 deixa claro que as bênçãos de Deus estão ligadas às nossas escolhas. Ele fala, olha, hoje Moisés fala, né? Eu coloco diante de vocês bênção e maldição, vida e morte. Escolham a vida para que vocês vivam. Escolham a vida. Escolham obedecer. Lá em Josué 24:15 a gente lê Josué falando, olha, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se é a Deus ou se são os deuses das outras nações. Escolham. Façam a escolha de vocês. No Salmo 81, versos 11 a 14, Deus ele vai lamentar, olha, o meu povo simplesmente não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis como seu Deus. Assim eu os deixarei andar na teimosia do seu coração. E assim como esses versos que eu selecionei, existem diversos outros exemplos bíblicos mostrando que Deus respeita a nossa liberdade, mesmo quando nós escolhemos o mal. Mas a grande pergunta de volta é, por que Deus permite? Por que ele simplesmente não nos impediu de fazer o que é errado se ele sabe que é errado? Deus sabe que isso vai nos ferir. Deus sabe que isso vai causar injustiça, opressão, desigualdade. Deus sabe que nós vamos sofrer com o mal. Por que ele deixa a gente escolher o mal? E a resposta é uma só. Não existe amor forçado. Se Deus é amor, se isso é algo que ele é inerentemente, e ele nos cria dentro dessa perspectiva, dessa imagem de amor divino, nós jamais poderíamos ser forçados a amar.
Pensa aqui comigo. Se você tem um cachorrinho fofinho que toda vez que você chega em casa ele te recebe de rabo abanando, ele vem e se aninha no seu colo. Claro, se você gosta de cachorro, né? A gente poderia falar isso também de uma criança, né? De um filho pequeno ali que recebe você, papai, e te abraça, mamãe e tal, né? Enfim, se você tem um cachorrinho ou uma criança de verdade, você trocaria por um robô? Dentro do exemplo do cachorro aqui, né? Cachorro dá trabalho, cachorro faz cocô, xixi, ele morde, né? Uma vez eu comprei um videogame novinho, e aí eu tinha um filhotinho de cachorro, ele foi lá e destruiu com os dentes todos os cabos do videogame. Tinha economizado uma grana para comprar o videogame, o cachorro destruiu em 5 minutos, todos os cabos. Gastei uma nota depois para trocar esses cabos. Não é muito mais fácil eu simplesmente comprar um robô que não precisa comer, então não preciso gastar com ração, que não precisa tomar vacina, então não preciso gastar com isso, que não destrói os meus móveis, que não caga pela casa, ele sempre me obedece, ele não faz bagunça, ele não é carente, ele só atende quando eu chamo, e ele faz exatamente o que eu peço. Então ele obedece perfeitamente as minhas decisões e tudo mais. Parece tentador, né? Só que eu pergunto para você, será que esse robô perfeito, que obedece tudo o que eu falo, será que ele genuinamente viria correndo na minha direção quando eu chegasse cansado do trabalho e começaria a lamber ali a minha mão, né? Chamar a atenção, pular em mim, demonstrando todo o carinho que um animalzinho é capaz de demonstrar? Aí você fala assim, não, um robô perfeito conseguiria demonstrar isso. Sim, ele poderia ser programado para fazer isso. Mas você que comprou esse robô programado, você olharia para esse robô fazendo o que você programou ele para fazer e você perceberia o ato dele como uma programação ou como uma demonstração genuína de afeto? Você perceberia a diferença, você sabe a diferença. O robô jamais vai correr para você abanando o rabo de alegria de forma genuína. E quando eu digo alegria, eu não estou falando de programação. Eu não estou falando de um bichinho que faz barulho de satisfação porque tem uma caixinha sonora lá que foi programada por um código para responder cada vez que você apertar um botão. Um robô não é capaz de amar de verdade. Ele só pode ser programado para isso. Isso é uma programação, não é amor, porque o amor envolve escolha genuína. Se não há escolha, se não há uma decisão, não é amor. E aí, voltando para a perspectiva de Deus, será que Deus queria, então, um mundo cheio de seres humanos programados para obedecer sem pensar? Seres humanos que fizessem a vontade dele, que escolhessem sempre o bem, não porque querem, não porque confiam nele, não porque o amam, mas porque não têm outra escolha. Ou será que Deus queria filhos que pudessem amá-lo genuinamente de verdade, mesmo tendo a opção de rejeitá-lo? É claro que a liberdade é algo arriscado. Deus correria o risco de os seres humanos irem lá e destruírem os cabos do videogame de Deus, assim como aconteceu comigo. É só uma metáfora, Deus não joga videogame. Mas será que o benefício da liberdade não é muito maior do que o risco? Né? Deus ele preferiu correr o risco, porque um amor que não pode ser escolhido simplesmente não é amor. O amor de verdade só pode florescer no terreno, no solo da liberdade. Onde não existe liberdade, não existe amor. Então, se Deus é amor e criasse o ser humano para obedecê-lo sem a escolha, Deus ele não agiria de acordo com o seu caráter de amor. Aí você fala assim, tudo bem. Só que se Deus sabia que dar liberdade aos seus filhos traria tanto sofrimento, por que ele simplesmente não acabou com a rebelião de Satanás desde o início? Assim que Satanás tivesse começado a se rebelar, Deus sabia o que estava acontecendo no seu coração, por que ele não foi lá e com um estalar de dedos ou com só um pensamento não fez Satanás desaparecer? Antes que a coisa se escalasse, se espalhasse. Não teria sido muito mais fácil eliminar o mal antes que o mal acontecesse? Antes que ele se espalhasse, se desenvolvesse? Só que a questão aqui é que o problema do mal não se resolve com força bruta, não se resolve com poder. O problema do mal é um problema de desconfiança do caráter de Deus. Se a acusação é Deus não de fato é quem ele diz ser, será que suprimir a desconfiança vai trazer confiança? Não, o problema da desconfiança só se resolve com confiança. Se Deus ele tivesse simplesmente apagado Satanás no momento da sua rebelião, o que os outros anjos poderiam pensar? Olha, Deus ele diz que ele é amor, ele diz que ele é justo, mas assim que alguém pensa outra coisa, ele vai simplesmente mata. Aí você fala assim, não, mas Deus ele poderia simplesmente apagar também isso da mente dos anjos.
não permitir que a desconfiança apareça na mente deles. Aí a gente volta no problema de antes. Como é que você vai confiar se você não tem todos os dados? Aí não é confiança, aí é coerção, aí é manipulação. E Deus não pode ir contra o seu próprio caráter, porque o seu caráter é amor, inerentemente, intrinsecamente. Então Deus não pode, no fim das contas, agir contra si mesmo. Por mais que ele pudesse fazer os anjos não saberem, ele saberia, e ele não poderia conviver com esse fato, porque vai contra o seu caráter, vai contra a sua essência. Então, que Deus realmente era um tirano que eliminasse qualquer um que o questionasse, era algo que ele não poderia simplesmente permitir. Então, em vez disso, Deus ele simplesmente permite o pecado seguir o seu curso, se desenvolver de uma forma a partir das nossas escolhas, a partir das nossas decisões, porque ele queria que o universo inteiro pudesse ver qual que é a verdadeira natureza destrutiva do pecado, o que de fato causa, né, o pecado causa no mundo quando a gente age na desconfiança. E nós também estamos vendo essa realidade todos os dias, não é? Porque desde os nossos pais que fizeram a escolha de desconfiar de Deus, todos nós vivemos essa desconfiança a cada dia e a gente consegue ver o resultado disso no mundo. A cada injustiça, a cada lágrima derramada, a cada tragédia, fica mais e mais claro que o distanciamento de Deus não trouxe liberdade no fim das contas, só trouxe dor. A gente achava que fazer o que a gente bem entendesse era liberdade, mas ela só trouxe escravidão e não autonomia. O pecado promete que nós seríamos livres, mas o pecado só entrega escravidão, porque nós nos tornamos limitados nas nossas escolhas. Se antes nós tínhamos escolha de fazer o que bem entendêssemos, hoje nós, por mais que achamos que temos essas escolhas, a gente não pode simplesmente escolher, porque nós estamos limitados pelas nossas circunstâncias do pecado. Você não pode escolher fazer o que você bem entender, porque o pecado simplesmente não deixa. Um pobre não pode decidir ser rico. Por quê? Porque ele não tem condição de executar isso. Né? Com muito trabalho, se fosse lá no futuro, talvez isso mude. Não é essa a discussão. O que eu estou falando é, dadas as nossas circunstâncias, pelo pecado limita as nossas escolhas, a gente não pode escolher o que bem entender. Então a gente perdeu o nosso livre-arbítrio. Não porque Deus tirou, mas porque o pecado impôs esses limites na nossa vida. As nossas próprias decisões, as nossas próprias escolhas foram limitando cada vez mais as nossas opções. Né? Então, o pecado ele disse que ia quebrar os limites de Deus, que ia trazer felicidade, mas ele só trouxe destruição. Basta você olhar para a nossa volta. São guerras, corrupções, violência, corações quebrados e oprimidos. E aquilo que parecia ser um caminho de independência acabou se tornando num ciclo infindável de sofrimento. Só que mesmo apesar desse sofrimento que a gente enfrenta a cada dia, o que a Bíblia promete a gente é um futuro de esperança. O próprio Paulo, o apóstolo, ele vai escrever, olha, eu tenho para mim a certeza, eu tenho certo na minha cabeça de que qualquer sofrimento do tempo presente não é capaz de ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada no futuro. Está lá em Romanos 8, 18. E como eu já citei antes, e vale citar novamente, Apocalipse 21, 3, 4 nos lembra de que Deus vai enxugar um dia dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte e nem dor. O mal vai ter um fim. Assim como Asaf olha no santuário, ele descobre que o mal vai ter um fim, que Deus há de julgar e restaurar todas as coisas. João vê isso também. Ele vê que no final Deus será vitorioso. Só que até lá, a gente precisa seguir em frente, né? A gente precisa contornar a nossa jornada em meio à dor. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente segue em frente? E é claro que eu não posso dizer assim de forma concreta o que você deve fazer, mas eu posso te dar algumas diretrizes para você refletir. E a primeira delas é, assim como Jó, seja honesto com Deus. Assim como Davi, como o salmista, abra o seu coração para ele, sem filtros. Faça ele saber o que você quer dizer, o que você está sentindo. Não que ele não saiba, mas é terapêutico, assim como falar com um psicólogo, você abrir seu coração com Deus, derramar-se diante dele. A gente pode fazer isso. E segundo, mesmo quando você não entender tudo, confie no caráter de Deus. Confie de que Ele está agindo para o melhor na sua vida. E terceiro, agarre-se à esperança que a Bíblia nos revela, essa esperança de que Ele está conduzindo a história para um final onde o amor será vitorioso. Tá certo? Agarre-se à esperança que a Bíblia traz para nós. O amor irá vencer e todo o mal vai ser corrigido.
Não por força, não por imposição, mas por confiança. Confiança de que o caráter de Deus é amor. E no final, o amor vence. Beleza? Se esse tema falou com você, se você foi edificado de alguma forma com esse vídeo, considere compartilhá-lo com outras pessoas, com aquela pessoa que você sabe que vai se beneficiar dessa mensagem. E não se esqueça de voltar aqui no nosso canal na próxima semana para a gente continuar essa jornada juntos. Beleza? E até lá, continue firme, confiando em Deus mesmo quando as respostas não vierem. Tá certo? Que Deus te abençoe. Eu te espero na semana que vem. Tchau, tchau.